Gente, a série começa detalhando o passeio que eles fizeram pra recriar o dia do primeiro encontro. Tava sendo um dia super lindo, tudo dando certo, até que alguém esbarrou no Jay e jogou alguma coisa na camisa dele. Ele teve que trocar de camisa e ele estava coincidentemente com aquela camiseta que ele comprou naquele dia, que ele inclusive comprou duas e uma ficou com o Santi. O Santi, vendo que ele ia ter que trocar de camiseta, ele já se antecipou e ele colocou a mesma camiseta. E aí o Jay olhou e falou: "Nossa, mas você trouxe a camiseta?" Ele falou: "Eu desconfiei que alguma coisa poderia acontecer, e aí eu trouxe também, e agora a gente tá efetivamente usando roupas de casal, igual você queria aquele dia." Fofos. O próximo lugar pra onde eles foram foi tipo um bar, meio balada, que eles foram naquele dia. E aí, quando o Jay chega lá, ele vê alguém muito parecido com a mãe dele na fila. Quando ele vai se tocar, era a mãe dele mesmo. Ele chega nela e pergunta: "O que você tá fazendo aqui?" e tal. E ela meio que desconversa. E aí chega um cara do lado dela, um gringo. E aí ela tá namorando e ela não tinha contado pra ele. E ele fica super chocado, super chateado e tal. Eles entram no bar e ele começa a intimar o cara, falar onde ele trabalha, o que ele faz e tal. O cara era um CEO de sei lá o que lá. Um cara bem sucedido pra caramba. Mas ele continuava com uma cara estranha, meio que com ciúmes da mãe, ou também com receio do cara não fazer bem pra ela, ou de não ser alguém legal. Nisso eles estão lá no bar esperando, porque a mãe dele foi dançar com o namorado, e aí ele levanta pra meio que impedir, ou fazer alguma coisa pra atrapalhar de novo. E aí ele vê que a mãe dele tá tão feliz, que ela tá aproveitando tanto, e ele olha pro Santi e fala: "Santi, vamos pagar a conta e vamos embora." Ele deixou a mãe dele em paz e a sós com o namorado dela. E aí quando ele tá conversando com o Santi pergunta: "Por que você deixou sua mãe em paz tão rápido, considerando que você tava tão chateado naquele momento?" E aí ele meio que hesita e o Santi fala: "Tudo bem se você não quiser falar sobre isso, mas eu só queria deixar claro pra você que, como a gente tá namorando, que você tem com quem dividir todo o peso que você tiver agora." E aí o Jay fala: "Não, tudo bem, não é nada demais, eu te conto." E aí ele emenda: "Então, é que ele fez ela sorrir." E aí nessa hora eu já pensei: e lá vem história triste. E veio, gente. E aí ele começou a explicar. Vocês se lembram daquela maletinha que eu tinha falado pra vocês que tava escrito Jang? Que eu até tinha chutado que era de um ou de uma ex? Não era de um ou de uma ex. Ele explica tudo o que aconteceu, todo esse contexto do porquê é tão importante pra ele que a mãe dele sorria atualmente. Aí ele vira pro Santi e fala: "Você já se perguntou por que eu, que era tão apaixonado por doces, de repente fui fazer medicina com especialização em odonto?" E aí o Santi fala: "Sim, já." E aí ele começa a contar que ele tinha, vejam bem, tinha um irmão mais velho chamado Jang, e que o Jang era o orgulho da mãe dele, que ele se formou em odonto e ele era o melhor, ele era um dentista de ponta e não sei o que ele era o orgulho da família, que ela era muito feliz com onde ele tinha chegado e tudo mais, e que um dia, infelizmente, um carro avançou o sinal e acabou atropelando ele e ele acabou indo morar com Deus. E aí a série vai pra um flashback de todo esse momento acontecendo, do Jang junto com ele. Gente, quem faz o Jang é o Cao Tung. Fofo, né? Muito fofo. E mesmo que tenha sido bem breve o contato que a gente viu deles na série, só com esse flashback aí, parecia que eles tinham uma relação muito bonita. E aí um dos takes que a série mostra é da mãe dele chorando com o avental dele de dentista na mão, enquanto ela recolhia roupa no varal. E ele, a partir do momento que ele viu isso, ele jogou todos os doces que ele tinha no quarto fora, colocou materiais de estudo, pegou os materiais do Jang mesmo, inclusive a maletinha dele, que ele usa até hoje, e ele começou a estudar odontologia. Ele meio que assumiu o papel de fazer as vezes do irmão, porque o irmão não estava mais ali, e porque ele achava que era isso que faria a mãe dele feliz, e realmente, depois que ele fez isso, ela passou a voltar a sorrir. E aí o Santi agradeceu por ele ter contado e foi um take muito bonito, assim, muito emocional, muito forte. Ele fala, inclusive, que o Jang não foi a primeira pessoa que eles perderam, porque o pai dele, eles perderam quando eles eram muito pequenos. Então que ela criou ele sozinha e tudo mais, então era muito importante pra ele que ela estivesse feliz. Nisso a série mostra pra gente um take em que eles acordam com as roupas de baixo trocadas. Santi fica desesperado, o Jay pede desculpa e tal, e o Santi explica: "Não, eu só queria me lembrar, não é nada sobre a gente ter feito ou não." Em seguida disso, já vem um take dele conversando com o Jang sobre um bolo de aniversário que estava guardado pra ele na geladeira. E aí, em seguida disso também, o Jay acorda e o Santi pergunta: "O que foi? Tá tudo bem? Teve um pesadelo?" Ele fala: "Não, eu sonhei só com aquela vez que a gente tinha trocado as roupas de baixo." E aí, pelo que eu entendi, se eu entendi direito, foi um sonho contínuo, tanto dessa situação deles aí com as roupas de baixo trocadas, quanto do Jang guardando o bolo de aniversário pra ele na geladeira. E aí, gente, qual que é o adendo? Tá chegando o aniversário do Jay, e quem
Quem fala sobre aniversário com o Jay é o Santi, e o Jay fala que não liga para aniversário, que isso não é importante, não sei o que, e o Santi fica super chateado com isso porque ele quer ser lembrado no dia do aniversário dele também. Ele inclusive acha que é implicância, que é bobagem do Jay, e ele corre atrás de fazer preparações pro aniversário do Jay, sem que o Jay saiba. Nisso ele inventa que o ar-condicionado da casa dele quebrou e que ele tem que dormir lá, para que ele possa então arrumar todas as coisas pro aniversário do Jay, inclusive um bolo que ele fez com a ajuda do Captain. Aí tá ele lá na casa do Jay e o Jay fala: tem alguma coisa estranha, como que você sabia que eu ia fazer mérito com a minha mãe? Porque ele tinha olhado toda a agenda dele no celular, só que ele não tinha contado, né? Aí o que ele vira e fala: não, é que eu só queria ficar com você, era uma desculpa, não quebrou nada na minha casa não. E aí o Jay fica super lisonjeado, feliz, e ele já fala assim: é bom que eu já trouxe uma roupa de baixo extra pra o caso deles trocarem um com o outro de novo, tá, gente? Aí o Jay começa a pegar ele, joga ele na cama, começa a beijar ele, é muito fofo. Aliás, eu queria comentar que a química desses dois é muito boa. Eu vou ficar absolutamente satisfeita se em algum momento eles fizerem um BL mais maduro. Eu acho que vai ser maravilhoso com eles dois juntos. Mas falando dessa série, termina assim, e aí vamos ver como é que vai ser essa surpresa no próximo episódio, especialmente considerando que tem questões que envolvem o Jang em relação a essa aversão que o Jay tem pelos aniversários. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow, e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!